Do livro Vinha de Luz, capítulo 58 de 180, Crises, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Jesus, João, capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus, neste passo do Evangelho, é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados. A ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos, no serviço divino do Mestre, a crise da cruz, que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos juntos com mais uma linda lição que Emmanuel denominou Crises. Nesta lição, ele utilizou esta passagem anotada pelo discípulo João, no capítulo 12, versículo 27, quando Jesus disse, naquela extrema hora, Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Veja que Jesus sabia do que ia acontecer, e quando ele diz, Pai, salva-me desta hora, é no sentido de não abandonar, no sentido de estar com ele. Porque ele diz, mas para isto vim a esta hora. O que demonstra que ele tinha perfeita compreensão daquele momento e da sua missão.
Emmanuel vai nos explicar mais ainda a respeito da lição para que nós possamos trazê-la para as nossas vidas. Diz ele, a lição de Jesus, neste passo do Evangelho, é das mais expressivas. E realmente, continua, ia o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Vejam que, naquele momento, Cristo estava, de certa forma, dizendo também que ele sabia que ele ia ali provar o abandono dos entes amados. A ingratidão dos beneficiários da véspera, que tinham sido aquelas pessoas que foram curadas, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno, isto é, de acordo com os desígnios do Pai. Nesta outra parte, ele diz, pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Olha a colocação que é muito importante. Ele pede a proteção, mas ele se submete àquela condição porque tinha que passar por aquela situação. Ele examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. Em outras palavras, ele tinha que passar por aquilo para dar o testemunho. E em todas as vidas na Terra, experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Emmanuel agora fala para nós outros, que todos nós, todas as vidas na Terra, vão experimentar esses trâmites. É claro que não necessariamente que tenhamos que ser crucificados, como foi Jesus. Mas todos nós teremos esses momentos de gravidade pelos quais passaremos. Ele diz ainda que todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. E é a crise que decide o futuro. Ele está nos informando que todos os seres e coisas que existem na Terra se preparam, considerando que vão passar por crises que virão. E ele ainda diz também que é a crise que decide o futuro. Então, ao ultrapassar a crise, é que nós teremos um novo futuro. E ele dá aqui alguns exemplos. Ele diz que a terra aguarda a charrua. A charrua é um instrumento antigo que cortava a terra, fazia o sulco para a plantação. O minério será remetido ao cadinho. O cadinho é aquele instrumento que é usado pelo ourives. O ourives, ele utiliza o cadinho para derreter ali o material, o metal. A árvore sofrerá a poda. Por que a árvore vai sofrer a poda? Para que ela possa reanimar, reflorescer. Nesta outra parte, ele ainda continua dizendo da mudança que há em tudo que existe na Terra. E nós não estamos fora desta mudança. Ele diz que o verme será submetido à luz solar. Olha que interessante. O verme, aquele pequeno elemento da vida, ele, ao ser submetido à luz solar, ele se transforma.
Ele diz que a ave defrontará com a tormenta. Sem sombra de dúvidas, a árvore tem o seu ninho, mas com chuvas e com ventos, ela está ali sujeita a uma tormenta. Ele diz também que a ovelha esperará a tosquia, que é para isso que ela existe, para fornecer ali a lã. O homem será conduzido à luta. Vejam bem a colocação dele. A luta faz parte do homem, da existência do homem, da necessidade dele estar na luta aqui na Terra. Há pessoas que ainda acreditam que vieram para a Terra para poder comer, beber, dormir, se divertir. É claro que tudo isto é necessário, mas isto não é o fim, não é o objetivo pelo qual Deus nos criou. E diz ainda que o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. O que ele quer dizer com isto? Que nós, denominados cristãos, vamos estar cada vez mais estaremos sendo convidados para dar testemunhos de nossa fé, de nossa perseverança. E ele diz, é por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz, que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Na conclusão, ele dá a última colocação para que a gente possa absorver o conteúdo da lição. Diz que quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Emmanuel coloca para que nós possamos entender que quando nós estivermos diante de uma luta, de uma crise, que nós recordemos que o Senhor ali nos colocou naquela posição de sacrifício, mas para que nós possamos ultrapassá-lo, para que nós possamos ter a exaltação e para que nós não esqueçamos de que toda crise é fonte sublime do Espírito renovador. É uma necessidade para que o Espírito se renove, para que possa ter sempre a esperança de um novo porvir. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.